Claro, né, Suzy? Para quieto, Suzy. Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Olá, boa noite. Podem abrir o microfone, se manifestem de alguma forma. Não deixem eu me sentir só, tá? Né? Nesta noite fria. Emily Soares, eu tenho a impressão que eu já te conheço de algum lugar. Talvez de alguma escola. Não sei. Talvez. Certo? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Somos em 7 alunos? Isso? 7? É bom que está diminuindo a concorrência, né? Por outro lado, é ruim, porque cadê os colegas de vocês? Certo? Pode ser mesmo. Gente, vocês devem ter escutado... Oi, Júnior! Vocês devem ter escutado eu chamar minha cadela. O nome da minha cadela é Suzy, tá? E a Suzy, ela fica sapateando, ela é manca de uma perna, e ela fica sapateando de um lado para o outro, até derrubar os fios. Então, por isso que eu xingo ela, tá? Então, não é crueldade animal, tá? É uma questão só de ordem. Beleza? Tirar a toquinha para falar com vocês. The real life. Tudo certo? Ela vai derrubar tudo aqui. Tudo isso daqui ela vai derrubar. Certo? Pessoal, são 7 horas. Eu acho que vocês não estão sabendo, então ficarão sabendo por mim. O Rafa teve um probleminha de saúde na família, então a gente vai dobrar a biologia hoje. Vão ser 2 de biologia, tá? Mas não fiquem, não fujam, não fiquem com medo, não fiquem tristes, tá? Semana que vem o Rafa dobra e dá 2 de química, tá? É que realmente hoje ele não tem condições de dar aula, certo? Mas o melhor de tudo é que o nosso material, coincidentemente, são as aulas 6 e 7. Aula de invertebrados e vertebrados, ok? Então, hoje, eu não quero desmotivar vocês, mas hoje, geralmente, cai uma questão na URGS, tá? Esse sábado eu vou fazer uma live no Instagram do Objetivo, e nessa live a gente vai falar da densidade de conteúdos e de como a URGS trata os conteúdos, e principalmente, por exemplo, Fábio, qual é o curso que tu quer? Medicina veterinária. A FAB, ela é obrigada a ir muito bem na prova de biologia. Ela é obrigada a ir muito bem na prova de biologia. Porque a prova de biologia para o curso de medicina veterinária tem peso 3. E esse peso 3 é o que vai fazer ela ganhar, ela se distinguir dos demais colegas, certo? Essa distinção com os demais colegas é que vai fazer ela entrar na universidade ou não. Agora, por exemplo, literatura para ela é peso 1, tá? Então, em literatura, ela tem que conseguir a média de pontuação, certo? Tudo bem, dona Irene? Tudo certo? Tudo em ordem? Dona Irene sentava bem no meio, né? Da sala ali, da sala verde. Prossigamos aqui, são 7h05. Vamos dar mais 2 minutinhos para alguém entrar? Boa noite a todos. Hoje é dobradinha de biologia. Aula 6, por coincidência, eu coloquei os slides todos juntos. Aula 6 e aula 7. A aula é densa, é sobre animais invertebrados e sobre animais vertebrados. E eu não estou falando do teu ex. Eu estou falando de todas as classes de animais que tem notocorda, certo? Tá? Eu sei que muitos nessa hora começam a lembrar de alguns conhecidos, tá? É chique mexer com folhas antes da aula. Jéssica, querida Jéssica, compartilha aí com os colegas a tela, então, dos slides da aula que eles têm.
todos vocês pegaram os slides da matéria? Vocês vão ver que os slides da matéria, por incrível que pareça, tá? Todo o conteúdo de Reino Animalia, eu condensei numa mesma coisa. O que é condensar? Ó, a Jéssica enviou no WhatsApp e também deixou no Classroom. O que é condensar a coisa toda? Eu peguei exatamente as características cobradas no vestibular da URGS. Tá? Eu fiz uma leitura, né, dos últimos 10 anos de vestibular, ou seja, do vestibular de 2011 até o vestibular do ano passado, e quando eu fiz essa leitura, eu já orquestrei, eu já organizei aquelas características que foram pedidas ou que foram citadas nas questões de vestibular. Então, vocês vão ver que o material está bem compacto, mas ele está bem robusto, ele está bem encorpado, tá? Até porque, vamos combinar, Alexandro Cunha, acho que é Alexandro, Emily, Gabriel Piacentini, conheci um Piacentini, Fernanda, galera toda que está online, vamos combinar que vocês estão cansados, vocês provavelmente trabalharam hoje o dia inteiro, né? Então, em respeito ao trabalho que vocês tiveram e também ao período de descanso de vocês, esse material foi condensado, tá? Foi bem condensado. Vocês vão ver assim, como é que a professora deu aula de insetos em 10 minutos. Porque eu peguei o essencial. Eu podia citar para vocês, eu podia dar para vocês uma aula de 40 minutos de insetos. Talvez até uma semana de aula, 5 horas de aula sobre insetos, porque tem muita coisa para falar. Mas essas muitas coisas não vão cair no vestibular. Então, vamos reto, vamos com o passo retinho, vamos nos concentrar e vamos passar no vestibular. Reino Animalia, geralmente, não cai no Enem. O Reino Animalia é sempre abordado dentro de ecossistema, um olhar mais ecológico, né? Um olhar de todo o ambiental, né? De controle ambiental, de ecologia. Aí eles incluem os animais, e aí eles vão falar que plantas carnívoras podem ser também plantas produtoras, né? Qual o grau de produtor de cadeia. Então, o Enem tem uma visão e a URGS tem outra visão. A URGS é conteudista. O Enem é contextualizado. O Enem visa um entendimento maior. O Enem visa se vocês são capazes de interpretar uma notícia de jornal, uma notícia escrita. Certo? Tranquilo? De boa? Eu vou tomar um gole de água. Eu juro para vocês que eu tomei água durante as aulas. Era água. Pessoal, então vamos começar? Objetivo, compartilha aí para nós os slides. Sora, por que tu não compartilha do teu computador? Porque o meu computador tem um pequeno problema. Ou ele compartilha o bagulho e eu não vejo vocês e eu não sei o que eu tô fazendo. Ou eu vejo vocês e aí não dá para compartilhar. Ou é uma coisa ou outra. O nome disso é classe pobre, né? Nós somos pobres, tá? Vamos lá. E o sonho do pobre é jantar e almoçar e jantar no mesmo dia. Compartilhou aí? Foi? Vocês estão ouvindo meu áudio, mas para mim tá tudo trancado. Eu não sei o que está acontecendo. Me confirmem se estão vendo minha tela. Eu, infelizmente, ainda não estou vendo, mas o meu computador é lento. Sim, está aparecendo. Está aparecendo para os alunos? Ah, então o essencial aconteceu. Certo? Essa primeira imagem, então, que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Tá? Vocês têm, então, o início da apresentação, animais invertebrados e animais vertebrados. A primeira coisa que nós entramos no Reino Animalia
Nós estamos falando de todos os organismos multicelulares. Qual é o outro nome que eles usam para falar do reino Animalia? O outro nome que eles usam é metazoário, né? A gente está falando aí de um animal, de um organismo metazoário, tá? Os metazoários, então, seriam também o outro nome para nós nos referirmos a animais, tá? Tranquilo? Outra coisa, a URGS gosta de cobrar características de fases embrionárias, tá? De desenvolvimento embrionário. Tá sem áudio, eu acho. Entrou? Agora entrou, tá? Muito obrigada. Pessoal, peço desculpas a vocês para variar um probleminha técnicos, né? O computador falhou, então eu acessei aqui pelo celular. Agora eu enxergo, eu acredito que vocês me vejam com uma clareza melhor e também me escutam com uma clareza maior também. Então vamos seguir o andamento da aula por aqui mesmo, tá? O importante é a gente não se abater. E conforme ali a Gé está compartilhando com vocês, vai, Saravá. Foi. A gente consegue ver características no reino animal compartilhada por todos os organismos. Exatamente todos. Do vermes que está, né, aí habitando teu intestino até o cachorrinho que tu adora. Né? A gente está falando de todos os organismos, da lesma até tu. Todos os organismos do reino animal vão ser, então, eucariotos, com núcleo, aquela célula complexa, que apresenta, dentre outras coisas, um glicocálix. Lembra que essa era uma característica que vinha lá de envoltórios da membrana, certo? Onde o reino Animalia tinha como exclusividade de organelas, né? Os centríolos para fazer a divisão celular e também a gente fala dessa rede que está envolvendo a membrana plasmática, que são os glicocálix. Beleza? Além disso, são todos multicelulares e por isso também dá para chamar essa galera de metazoário. Metazoário seria relativo, então, a ter muitas células, ok? Tranquilo, tá? Vocês estão acompanhando aí o resuminho com a Gé. Além disso, também dá para a gente conversar aqui. Deixa eu botar aqui.
Também dá para a gente conversar que absolutamente todos os animais, todo mundo do reino Animalia é heterotrófico, vai se alimentar de alguém ou de alguma coisa, certo? Ninguém produz o próprio alimento. Mas, olha, eu vi no Discovery Channel que tem uma lesma, geralmente lesma marinha eles chamam de nudibranquio, que ela é capaz de fabricar o próprio alimento. Na verdade, essa lesma marinha, ela vive em associação com algas que são capazes aí de fabricar o próprio alimento. Então, ela vai viver em simbiose com alguém que fabrica o próprio alimento, que são essas algas, fornece, então, essa glicose para a lesma e a lesma acaba dando abrigo a ela. Mas a gente não considera como sendo um animal autotrófico, tá? Isso geralmente são fatores questionados lá no Enem, né? Se é ou não é. Se vocês são capazes ou não de interpretar uma notícia desse tipo. Além disso, quando a gente repara nos animais, a gente vê que todos eles vão passar pela fase de blástula durante o desenvolvimento embrionário. Até agora a gente viu que todo mundo tem embrião. Juntou gameta masculino com gameta feminino, embrião, certinho. Dá para chamar de zigoto, Sora? Dá para chamar de zigoto, mas todo mundo vai ter. Os vegetais tinham, os fungos tinham, né? Depois da cariogamia ali, os protozoários também tinham. Então, todo mundo acaba apresentando essa característica de embrião. Mas quando esse embrião evolui de uma forma a ter tecidos, né? E acaba surgindo uma fase anterior à origem dos órgãos, que é a blástula, eu vou saber que esse organismo é, então, um animal. Tá? Então, em comum no reino Animalia, o que eu tenho? Seres eucariotos, multicelulares, todo mundo come alguém ou come alguma coisa, e em alguma fase da vida apresenta, na fase embrionária, apresenta o estágio de blástula. Perfeito? Estou falando muito alto? Se eu estou falando muito alto, me desculpem, tá? É a saudade da sala de aula. Pode passar, Jéssica. No primeiro slide, vocês acabam acompanhando os desenvolvimentos embrionários, ou seja, a evolução de um embrião ao longo do tempo. Então, a gente tem a célula-ovo pode ser chamada de zigoto ou embrião, aqui fica a gosto de vocês, certo? Além disso, eu tenho, depois dessa fase de célula-ovo, o embrião começa a fazer um processo que a gente chama de segmentação. O que é segmentar-se? Segmentos. Quando a gente olha para um trem, o trem é feito da parte da frente, da locomotiva, que é onde fica o maquinista, e depois é feito de vários pequenos carros, que vão compor, então, os vagões, né, do trem. Quando a gente fala em segmentação, eu estou falando exatamente disso, que num primeiro momento eu tenho uma única célula, e depois eu vou ter o surgimento de várias outras células. Como é que a gente faz o crescimento em número de células de algum tecido, de alguma coisa? Como? Vem lá da divisão celular, onde uma célula diploide originava outras células diploide. O nome disso é... Obrigado, Fernando. Mitose. Então, depois de sucessivos processos de mitose, esse embrião, esse zigoto, vai chegar ao estado de mórula, certo? Isso geralmente leva aí algumas poucas horas, tá? Até chegar ao estado de blástula, leva 72 horas. E adivinhem, é a blástula quem se nida, né, no útero da mulher. 72 horas, não lembra vocês o prazo máximo de uma certa pílula? Bom, isso é papo para a próxima aula. Então, o que a gente tem é o estado de mórula, um aglomerado de células, né, que vão formar, então, uma espécie de ovo, tá? Uma coisa bem densa, certo? E aí, depois, a gente vai ter esse ovo ficando cada vez mais oco, digamos assim, que é o estado da blástula. Tá? A blástula ela vai acabar criando uma entrada dentro de si, que a gente chama de blastocele. Se eu consigo observar essa fase no desenvolvimento do embrião,
eu consigo dizer que se trata de um animal. Depois da blástula, que se criou um espaço, eu consigo entrar dentro desse espaço. E é então que surge a gástrula. A gástrula é a origem, tá, dos órgãos, tá? É onde eu vou poder ter sistema digestivo, é onde eu vou ter boca, onde eu vou ter muitas vezes boca e ânus sendo a mesma coisa, tá? Não dá para ser exigente. Tá? Então, a gente tem aí uma série de fases que se inicia com um embrião. O momento, então, que o espermatozoide chegou até o óvulo. Bingo! Deu match, formar o zigoto. Esse zigoto, então, sofre sucessivas mitoses, ou seja, começa a se multiplicar. Imaginem que uma nota de 50 na tua carteira comece a se multiplicar sem parar, até formar um bolinho com 30 notas de 50. Nada mal, né? Aí a gente chama de mórula. Aí depois disso, esse bolinho de notas, tu vai tirar algumas e vai deixar um espaço vago. É quando a gente tem essa blástula com espaço sobrando. E aí vocês vão colocar mais alguma coisa, que é a gástrula. Então, sei lá, do lado desse dinheiro vocês colocam moedas. É o estágio de gástrula. Certo? Pode passar. No estágio de gástrula, então, eu tenho um pouquinho mais... Não trancou, fui eu que estava pensando. Eu tenho um pouquinho mais de detalhes aqui para vocês. Então, essa invaginação, não é à toa que a nossa pepeca se chama de vagina, porque ela é uma entrada, tá, gente? Então, a gente tem ali essa estrutura da blástula, e aí eu vou ter uma invaginação. Essa invaginação passa a caracterizar gástrula, e a entrada, essa invaginação primeira que surgiu, a gente chama de blastóporo. Vocês conseguem ler ali termos como ectoderme, endoderme. Isso agora não nos é importante. Isso a gente vai usar mais para frente, tá? O importante é saber que esse espaço ali, o blastóporo, em alguns animais é o ânus, e em outros animais é a boca. Tem gente que confunde isso até hoje e sai falando merda por aí. Pode passar. A gente tem nessa primeira imagem, até equinodermata, que é a estrela ali, todos os invertebrados. Claro que cordados em diante, a gente vai falar então de vertebrados ou de grupo cordado. Depende de como a URGS aborda. Em 2014, 2015, a URGS abordou como vertebrados. Em 2017, ela trabalhou com cordados. Então, os dois termos são utilizados. Então, a gente repara nesse cladograma. Lembra que semana passada a gente falou do cladograma vegetal, onde eu tinha essa mesma escala, né? Essa mesma linha. Essa linha, então, que a gente tem uma ascendência, a gente tem a tendência também a observar que cada grupo vai ter um avanço de um avanço de um grupo para o outro. Num primeiro momento, a gente observa que todos os animais, até artrópodes, são protostômios. Protostômios. Isso é muito importante porque essa foi uma característica que surgiu no verdadeiro ou falso. Então, de novo, eu vou repetir. Todos os animais, até artrópodes, são protostômios. O que significa isso? Lembra daquele blastóporo? Lembra daquela invaginação que surgiu no nosso embrião para dar o nome de gástrula? Esse primeiro blastóporo, esse espaço, é o que a gente chama, é o que vai dar origem à boca do indivíduo. Protostômio é boca, né? Quando a gente fala em pró é algo que antecede. Então, protostômio é a boca, certo? Quando eu falo de equinodermata, que é o caso da estrela do mar, e também o caso de nós cordados, eu estou falando que no nosso embrião, o que se forma primeiro não é a boca. O que se forma primeiro vai ser o ânus,
ok? Então, protostômios, boca, deuterostômios, tô falando do ânus, certo? Quem tem deuterostômios, quem é deuterostômios, está mais próximo de nós. Então, as estrelas do mar estão mais próximas de nós quanto à origem embrionária. Observem esse cladograma. Quem está mais próximo de nós ali, os cordados apontados pela ave, são as estrelas do mar, porque no embrião, a característica embrionária delas é originar primeiro o ânus, assim como nós, ok? Observando também esse cladograma, a gente observa que a gente tem pequenos avanços de um grupo para o outro. Esses avanços ali descritos, vocês precisam saber. Não é uma coisa que basta eu falar hoje, vocês precisam estudar. E quando eu digo estudar, eu não sei como é que vocês fazem, estudar não é somente tu ler, mas tu fazer pequenas anotações. Por exemplo, quando eu falo para vocês que poríferos são os primeiros animais, mas não têm tecidos verdadeiros, significa que eu estou falando que é um conjunto de estruturas que fazem eles serem animais, diferente dos quinidários. Quinidários já têm tecidos. Plateumintos e nemateumintos, que são vermes, já têm tecidos. E essa diferenciação entre os tecidos é que vão fazer elas diferentes, tá? Observado isso, vamos dar seguimento para a aula, então. Vamos observar ali as esponjas, que estão no próximo slide. Perfeito. As esponjas têm três características que vocês precisam lembrar. As esponjas do mar não possuem tecidos verdadeiros. O que significa isso? Não ter tecido significa que elas não vão ter um grupo de células especializadas fazendo alguma coisa. Quando a gente observa o corpinho de qualquer um de vocês, ou até o meu mesmo, vamos pegar o corpo da Jéssica. Quando a gente olha para o corpo da Jéssica, a gente sabe que uma estrutura, um tecido que se formou enquanto ela era um embrião, formou o sistema nervoso e formou a pele da Jéssica. Um outro tecido vai formar os ossos e os músculos. E um mais interno vai formar todo o tubo digestório. Então, a gente está falando que tem camadas de grupos de células que vão se especializar para fazer alguma coisa. Dizer que um organismo não tem tecidos é dizer que esse organismo não tem esses grupos de células especializadas, ok? Tá? Então, para a gente fixar bem, as esponjas não têm tecidos, ou seja, não tem grupos de células organizados realizando alguma tarefa. É a Bangu o troço. As esponjas apresentam reprodução assexuada e sexuada. Assexuada é negação. Está dizendo que não tem troca de material genético, mas as esponjas de mar, se vocês pegarem, por exemplo, e fizerem um corte nela e levarem ela para outro lugar do oceano, ela vai acabar ficando ali, né? Ela vai acabar, através desse processo, se multiplicando. Eu criei dois conjuntos de esponjas com o mesmo DNA, só que em locais diferentes. Isso é reprodução assexuada. Elas apresentam ainda brotamento. O que seria brotamento? O brotamento seria mais ou menos isso, ó. Nasceu uma mini Bruna no meu ombro. Essa mini Bruna se deslocou e caiu no solo, né, do mar e acabou se vivendo próxima de mim. Isso é brotamento. Através de mim surgiu um pedacinho de mim que caiu, se deslocou e agora está vivendo em outro lugar. Além da forma de reprodução assexuada, as esponjas também vão apresentar a forma sexuada. Então, as esponjas vão gerar uma célula livre natante, e essa célula livre natante vai acabar fecundando um óvulo, certo? E esse embrião
vai criar uma espécie de cílios para ajudar a nadar, e essa larva livre natante, ou seja, que nada, vai se deslocar pelos mares do mundo e se enterrar em algum lugar no solo que seja favorável e então crescer, certo? Como é que eu poderia resumir isso? Imaginem que a esponja é uma mulher guardando seu óvulo. Então, a esponja tem uma célula como um óvulo que ela vai guardar, um gameta feminino. Uma outra esponja gerou uma célula flagelada que nada. Célula flagelada que nada, dá para fazer uma analogia ao espermatozoide masculino. Essa célula masculina vai nadar até a esponja e vai fecundar aquele óvulo. Depois de um tempo, essa célula criou cílios. Imaginem que seja uma criança criando pernas e braços. Só que como a mamãe fica com o nenê, dessa vez a esponja vai expulsar esse nenê. E ele vai sair nadando pelo oceano até achar um local onde possa se nidar. Olhem o próximo slide. Exatamente isso, ó. A gente tem ali essa esponja, tá? Que vai liberar, então, um gameta masculino, que vai de encontro a um gameta feminino que está dentro da esponja. A fecundação, depois que acontece a fecundação, esse embrião se desenvolve e gera uma larva. Essa larva vai fazer o processo de natação, encontra um local no solo para se enterrar, e após isso acaba nascendo uma nova esponja, tá? Uma esponja, então, com a mistura de material genético. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tranquilo, pessoal? Eu tô com o chat aberto para mim e tô vendo os slides. Tá tranquilo? Então eu vou prosseguir, tá? Depois do período das esponjas, a gente observa os quinidários. Quinidário é mãe d'água, anêmona, certo? Coisa mais bonitinha. Ou não, né? Se tu já foi atacado por uma água viva, não é tão legal. Gente, olha só. Quando a gente observa os quinidários, a gente passa a falar em animais diblásticos. Di é 2. Significa que esses animais têm 2 tecidos, o tecido da ectoderme e da endoderme. Da ectoderme começa a formar um sistema nervoso e também a pele. Sacaram? Ectoderme, tecido de fora. Então vai formar a pele e vai formar também o sistema nervoso. Eles são os primeiros a ter um sistema nervoso difuso. O que é algo difuso? Algo espalhado. Tranquilo? Então, a gente tem o primeiro animal a apresentar sistema nervoso são os quinidários, as mães d'água. Além disso, esses animais vão apresentar boca. Então, eu tenho um sistema digestório primitivo e incompleto. Por que incompleto? O que entra pela boca, sai pela boca. Então, comer um peixinho, vai digerir esse peixinho, vai passar esses nutrientes, tá? Para células laterais a essa faringe, a esse estômago primitivo, e depois o que não for aproveitado vai sair de novo pela boca. Porque esses animais não têm ânus, tá? E o processo absortivo também vai acontecer através desse estômago aí primitivo, dessa cavidade onde essa ingestão aconteceu. Por quê? Porque eles não têm intestino. Se não tem intestino, também não tem ânus. Beleza? Então, os animais quinidários são diblásticos, apresentam tecido externo formando uma rede nervosa difusa e apresenta o sistema digestório incompleto formado pela endoderme.
Além disso, a gente precisa observar que o nome desses caras é quinidários por causa de uma estrutura que a gente chama de quinidoblasto. O quinidoblasto vai servir, a aparência dele parece um arpão, porque ele fica enrolado dentro do corpo do animal e ele pode ser jogado. Geralmente, o quinidoblasto ele serve para caçar as presas, né? Mas nada impede que, através disso, o animal também se defenda. Tranquilo? De boa? Vamos passar. Os quinidários também apresentam reprodução assexuada e sexuada, onde, quando nós falamos da forma sexuada, a gente está falando mais ou menos da mesma reprodução das nossas queridas esponjas, onde uma célula gamética masculina nada até uma mãezinha que está guardando esse óvulo, que está guardando essa célula gamética feminina, a fecundação. Depois disso é liberada uma larva livre natante, e essa larva acaba se enterrando no solo do mar, e aí gera uma espécie de cone. Esses cones são lotados de éfiras. Essas éfiras, ao amadurecerem, são liberadas sendo mães d'água, tá? Sendo águas vivas, ok? Conforme está o exemplo ali. Tranquilo? O que difere da esponja? A larva da esponja se nidava, né, se enterrava e gerava um novo grupo de esponjas. Agora, o que eu tenho é quando essa larva se enterra, ela gera uma espécie de vaso, onde nesse vaso eu vou ter várias camadas e cada camada significa que é uma nova água-viva. Então, eu estou falando aí de uma estrutura que vai liberar esses seres. Ok? Tá? Depois de amadurecer. Pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o áudio, porque isso não é um monólogo, tá? Eu não quero que fique chato para vocês, ou que vocês estejam pensando, nossa, não entendi nada até agora e essa mulher não para de falar. Então, por favor, me interrompa. Quando a gente fala nos plateumintos, lembrem de pastel. Pastel é feito de quê? Desculpa se alguém é vegano, tá? Eu sempre me esqueço. Mas pastel geralmente é feito de carne. E quando a gente fala de carne, então, a gente tem que associar a vermes da carne, que é o caso das tênias, dos plateumintos. Ou lembrem que pastel é achatado. E quando eu falo em plateuminto, eu tô falando de vermes chatos. Pastelina também é gostoso, Fabiane, serve, tá? Mas lembre que pastel é achatado. E aí, plateumintos são vermes chatos. Eu espero não tirar o prazer de vocês de comer pastel. Então, nos plateumintos, animais triblásticos, já tenho um ganho do grupo anterior. Porque se eu estou falando que plateumintos são animais triblásticos, eu estou falando de 3 tecidos. Ectoderme, endoderme e mesoderme. 3 tecidos, ok? Além disso, como agora eu tô falando de quem tem 3 tecidos, eu ainda vou falar de mais uma classificação. Acelomados. O que seria ser acelomado? Vamos um slide para frente, Jéssica. Olha só que bonito. O que é esse tal de celoma? O celoma é uma classificação que só vem quando a gente fala de animais que têm 3 tecidos. Então, eu nunca vou falar de celoma quando eu falo de quinidário, nem quando eu falo de esponjas. Só quando eu falo de plateumintos em diante, de vermes em diante. Esses vermes achatados são acelomados. O que significa isso? Ali em azul escuro, vocês têm a ectoderme. Em vermelho, vocês têm a mesoderme. E em amarelo, bem no núcleo, eu tenho a endoderme. Esses são os 3 tecidos que formam todos os sistemas do corpo humano. Quando eu observo eles, eu tenho que observar também se há espaço dentro da mesoderme. No primeiro caso ali que a gente está observando, eu não tenho espaço nenhum. Todos os tecidos estão encostando uns nos outros. Se eu não tenho espaço, eu tenho um organismo acelomado, porque celoma nada mais é que um espaço. Então, o organismo acelomado significa que tem as 3 camadas de tecido embrionários, uma encostadinha nos outros.
é o que acontece com os nossos amigos plateumintos. Quando eu observo os pseudocelomados, são organismos que começam a ter uma abertura na mesoderme, porém não se trata de uma abertura correta. É uma abertura que separa mesoderme da endoderme. Esse espaço não é considerado celoma, mas é considerado pseudoceloma. E num terceiro caso, que aí entra nós e entram os moluscos, né? Dos moluscos em diante, eu estou falando dos celomados verdadeiros, que são aqueles onde o espaço está dentro da mesoderme. Então, eu tenho mesoderme, espaço e mesoderme de novo. Isso é celomado verdadeiro. Para que é importante ter um espaço dentro do nosso corpo? Para que a gente precisa de um espaço dentro do corpo? O que tem dentro do nosso corpo? O que tem dentro do peito de vocês? Órgãos, ótimo. Para formar os sistemas, definitivamente vocês são maravilhosos. O que mais? Ah, o Fernando sugeriu sistemas e depois você respondeu, botando assim. A Sofia e o Fernando se complementam. A gente está falando de verdade de sistemas de órgãos. Até a gente chegar aos celomados verdadeiros, a gente sempre vai falar de organismos que são capengas, que falta alguma coisa. No caso das nossas plateumintos, volta uma tela, por favor, Gé. Quando a gente fala dos nossos plateumintos maravilhosos, a gente está falando de quem é acelomado, então não tem espaço para desenvolver sistema. E aí eu vou estar falando de quem tem sistema digestivo incompleto. Quem está fazendo o resumo, faz um asterisco nesse sistema digestório incompleto, porque os vermes de intestino não têm sistema digestório. Eu já conto como é que eles vivem. Mas vermes, como as tênias, não tem sistema digestório. Não precisa ter sistema digestório. E eu já conto para vocês. Bom, além disso, elas têm um sistema excretor agora, coisa que não tinha no nosso quinidário. Agora elas vão ter o sistema excretor de amônia. Ó, estragando a surpresa, volta ali, tá? Que é a tal da célula flama. A célula flama é uma célula primitiva e a célula flama parece um espermatozoide, tá? Ela filtra as coisas e excreta. Exatamente isso. Filtra as coisas e excreta. Isso é uma célula flama, certo? Além disso, o sistema nervoso está presente. Por que está presente? Porque o sistema nervoso começou a estar presente lá em quinidários. Eu ainda vou ter, tá, as planárias, que são os únicos organismos desse grupo que são de vida livre, certo? Pode passar dois slides agora, né? Não só a parte ali de celoma, mas também as planárias, vocês podem cortar as planárias em quantas partes vocês quiserem, que elas vão conseguir gerar novos organismos a partir de seus pedacinhos. Vocês sabem aquele lance de células tronco? Opa, matei o celular. Consertei hoje, já vou matar hoje. Well. I come back. Hein? Vocês conhecem aquele lance de células-tronco? Então, as células-tronco, quando a gente fala em células-tronco, a gente está falando com células que têm a capacidade de serem tudo o que elas quiserem, tá? Basta elas estarem
num determinado tecido, que elas vão se tornar parte daquele tecido. Então, a gente tem células semelhantes, a gente tem células análogas, parecidas com essas células-tronco ao longo de todo o corpinho das planárias. Por isso que, cortando as planárias, a gente acaba tendo novas planárias por fragmentação. A gente fragmenta, corta um pedaço e a gente passa a ter um novo organismo. Além disso, o que vocês olham nas planárias, assim, vesguinhas, não são óleos. As planárias são, na verdade, elas têm ocelos. O que são ocelos? Ocelos são células sensíveis à luz. Então, o que a gente olha na planária, assim, vesguinhas, são células que são, na verdade, sensíveis à luz. Certo? Alguma pergunta sobre planárias, sobre celoma? Seguimos o bonde? Então, por vocês. Segue o bonde? Então, tá. Toca a ficha, Gé. Olha só. Agora, sim, cabe um asterisco do tamanho da cabeça de vocês, porque essa parte também é importante para o Enem. Quando eu falo em planárias, quando eu falo em plateumintos, dentro dos plateumintos, falo das teníases, tá? E aí vale a tênia saginata, tá? Do boi, ou a tênia sólio do porco. A gente está falando em animais que não têm sistema digestório. As tênias não têm sistema digestório. Por quê? Por que vocês acham que elas não precisam de um sistema digestório? O Gabriel, o Roger, o Fernando, a Sossô, todas essas pessoas precisam de sistema digestório. Come por um lado, digere o alimento, quebra em moléculas menores, e depois esses nutrientes vão estar lá no intestino para serem absorvidos. Por que a tênia não precisa de um sistema digestório? Porque a tênia vive no intestino. Ela já tem os nutrientes todos liberados para ela. A única coisa que ela faz é absorver. Existem modelos que vivem com tênias, convivem com tênias. É consciente. Por quê? Porque essas tênias vão pegar parte daquilo que essas pessoas comeram, vão pegar para si, tá? A longo prazo, não é legal. As pessoas desenvolvem uma anemia, tá? Podendo ser até uma anemia perniciosa, que vai causar algumas complicações, tá? Mas, a curto prazo, todo mundo já pegou algum verme na vida, tomou licor de cacau Xavier e ficou bom, tá? Então, as tênias não precisam de um sistema digestivo, porque elas já moram no intestino e elas absorvem diretamente os nutrientes. Vamos falar, então, como é que se dá a infecção por teníase. Eu vou falar da teníase e da esquistossomose e depois eu faço um intervalo com vocês de 10 minutinhos para a gente voltar, tá? Enquanto isso, eu vou tomar uma água e vou ficar aqui para tirar dúvidas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de teníase, eu estou falando que o boi e o porco vão abrigar a primeira fase, né? A fase infanto desses vermes. A fase adulta do verme, somos nós quem abrigamos, ok? O hospedeiro definitivo é sempre aquele que abriga também a forma adulta do verme. Logo, nós somos os hospedeiros definitivos e o porquinho e o gado são os hospedeiros intermediários. Como é que acontece? Esse boi e esse porco vão se infectar com o ovo desse verme, certo? E esse ovo, por sua vez, vai se alojar, tá? Formando um cisticerco, que a gente chama, na musculatura do animal. Então, quando a gente come carne mal passada, a gente se arrisca a comer esse tipo de verme. A gente vai comer a carne do animal contendo esse cisticerco. O cisticerco acaba, quando chega no intestino, acaba se desenvolvendo o verme adulto, que a gente carinhosamente chama de tênia, tá? Ou solitária. Por que solitária? Porque as tênias liberam elas têm uma relação de amensalismo.
elas liberam uma química no intestino que a primeira que consegue se desenvolver acaba matando as outras. Por que tamanha maldade? Porque se eu mato as outras, não tem concorrência, né? Mas se eu matei todo mundo, eu fiquei sozinho. Como é que eu me reproduzo sozinho? Esse animal vai se dobrar e ele é dioico, ele possui tanto sexo feminino quanto masculino, e ao se dobrar, ele se autofecunda. E aí vai liberar os ovos no intestino. Quando a pessoa for fazer cocô, né? Não tem outra palavra para isso. Quando a pessoa for fazer cocô, né? For atender o chamado da natureza, esse cocô vai sair nas fezes. E se a pessoa vive num ambiente que não tem saneamento básico, essas fezes vão contaminar a água. Se de repente a gente está falando de um ambiente mais no interior, vocês não chegaram a conhecer fossa, tá? Mas fossa era um buraco no chão que as pessoas simplesmente iam lá e faziam um cocô. E quando chovia, esse buraco cheio de merda, literalmente, enchia de água. Então, essa mistura de cocô e água acabava se espalhando pelo território ali, né? Pela área, pelo ambiente do sítio, da casa, e acabava derramando, essa água acabava se esvaindo também para a horta, acabava se esvaindo para o chiqueiro, né? E acabava contaminando esses animais, certo? Então, toda vez que a gente falar de vermes, de doenças causadas por vermes verminoses, a gente vai estar falando de uma falta de saneamento básico. Isso há pelo menos 2 anos atrás, tá? Ainda quando a gente falava também do governo de 2018, a gente estava falando de um assunto bastante iminente no Enem, tá? Que é o cuidado com o saneamento básico, ok? Então, de novo, eu vou repetir o ciclo para vocês. O boi e o porco ingerem esse ovo, que saiu nas fezes de quem estava contaminado. Esse ovo acaba se alojando na musculatura do animal, formando um cisticerco. E, mais tarde, esse cisticerco é ingerido por nós humanos, aqueles humanos que gostam de carne mal passada. Lembrando que a tênia que abriga o boi é a tênia saginata, e a tênia que abriga o porco é a tênia sólio. E aí a gente vai ver que dentro de nós esse verme vai desenvolver a forma adulta, que ganha o nome de solitária, então, porque não admite mais organismos como ele convivendo no mesmo local. Quando chega a época adulta, esse animal se dobra, tá? Fazendo autofecundação e libera os ovos nas fezes, tá? Tranquilo? Vocês possivelmente já ouviram falar na doença de cisticercose. O que seria cisticercose? É quando o humano vai ingerir os ovos das tênias. Ou seja, quando vai ter contato direto com esses ovos que estavam nas fezes. Isso pode acontecer com água contaminada, por exemplo, água de poço, tá? Ou uma rede de tratamento mal feita. E aí, o que acontece? Esse ovo chegou no nosso corpo e ele vai desenvolver primeiro a fase de cisticerco. Então, esses ovos acabam se alojando em tecidos da musculatura ou dos braços, peitoral, ou ainda mais grave, quando se alojam no cérebro. E aí, infelizmente, levam a pessoa a óbito. Tá? Então, a doença de cisticercose acontece quando a gente pula a etapa em que os ovos infectam os animais. A cisticercose acontece quando os humanos ingerem diretamente esses ovos. Beleza? Tranquilo? Vamos começar a repensar o churrasco meio cru? Aquela carne sangrando? É bom, né? É bom repensar. Tá certo? Gé, pode passar, por favor. A segunda doença bastante famosa que a gente tem dentro dos plateumintos, 2 vezes ali nos 2 slides está errado escrito planária, tá? É para estar escrito plateuminto. A gente tem ali
um senhor pescando com os pés descalços dentro da água. Quem já pescou sabe que a gente faz isso mesmo. E aí acaba se infectando com cercárias, certo? O que é a esquistossomose? A esquistossomose é uma doença que afeta também o sistema digestório do indivíduo, acaba causando anemia a longo prazo. O que a gente tem? Essa pessoa, tá? Se vocês olharem lá no fundo da imagem, vocês vão ver que tem uma pessoa fazendo cocô na margem do rio que aquele tio de chapéu tá. Esse cocô vai liberar ovos, e esses ovos têm os embriões. Esses embriões vão ter contato com a água e eles têm até 2 dias para encontrar um caramujo do gênero Bionfalaria. Esse caramujo, ele, apesar de viver na água, ele é pulmonado. Ele tem pulmões. Então, ele precisa subir à superfície de tempos em tempos para respirar. É nessa subidinha que ele dá para respirar que ele se infecta com o miracídio. O miracídio, então, é a forma jovem, tá? Da nossa esquistossomose. Bom, esse caramujo vai ficar portando esse miracídio até ele crescer e virar uma cercária. A cercária, vocês podem ver que ela tem 2 espinhos na parte da cauda. 2 espinhos não, uma estrutura que parece 2 espinhos, né? É por essa estrutura que ela vai fazer um furinho na pele da pessoa e vai entrar. Quando ela entra, ela vai, então, viajar até o sistema, até a parte do trato gastrointestinal, mais precisamente do intestino. Lá no intestino, essa cercária se desenvolve, adquire forma adulta, se reproduz e libera os ovos. Esses ovos saem nas fezes e depois esses ovos ainda precisam encontrar um local de água doce onde tem esses caramujos do gênero Bionfalaria. Por quê? O embrião tem que se desenvolver e formar uma cercária, porque é a cercária que infecta os homens. Por que quando a gente fala em esquistossomose, a gente tem que citar o fato da estrutura da cercária? Porque quando esse animal entra na nossa pele, ele acaba gerando uma coceirinha. Então, quando tem esquistossomose no local, a gente diz que aquele é um lago, aquele é um rio da coceira. Rio ou lago da coceira, porque quando esse animal entra em contato com a nossa pele, ele causa um furinho, causa um incômodo que faz coceira. Tranquilo? Tá? Então, esse é o ciclo da esquistossomose. Lembrando que a esquistossomose e a planária, e a teníase, elas seriam facilmente resolvidas com saneamento básico. Da gente eliminar essas verminoses, é com saneamento básico. São 8 horas agora, quase 8 horas. Tá, vamos dizer que são 8 horas, 8h10, vocês têm que estar aqui de novo para a gente conversar, certo? Quem tem dúvida, fica comigo, tá? E daqui a pouco a gente volta. Doutora, fiquei com uma dúvida. Os 2 tipos de tênia ficam sozinhas no intestino ou é só uma? Querido, deixa eu só ler teu nome de novo. Fernando, o que acontece? Só uma tênia fica sozinha. As 2 espécies ficam sozinhas no intestino. Só que uma de cada vez. Não tem como, por exemplo, eu ou tu, ou qualquer ser humano, ter uma tênia saginata e uma tênia sólio. Não tem. Ou tu está com a tênia saginata, ou tu está com a tênia sólio. O que tu não vai encontrar são 2, 3 tênias sólium no mesmo indivíduo. Ou 2, 3 tênias saginatas no mesmo indivíduo. Tá? Sempre é um indivíduo só habitando aquele intestino. Ok? Ficou claro? Então, tá certo. Essa parte de vermes, né, é importante, só que vocês saibam que o tratamento sempre, a melhor profilaxia, né, a melhor prevenção
é sempre o saneamento básico, o tratamento, porque vocês podem ver que os ovos sempre saem nas fezes, tá? Então, é importante vocês terem cuidado com essa parte na leitura dos exercícios, tá? O Enem gosta muito dessa parte, mesmo assim. O Enem adora saneamento básico. E esse é o ano de vocês, né? Tem tudo para dar certo. Tá, eu sei que vocês devem estar achando que eu estou debochando, mas eu estou falando a real. Tem tudo para dar certo, tá? Deixa eu ver. Eu vou pedir licença para vocês 1 minuto, porque eu vou no banheiro e já volto. Já estão todos aí? Oi? Pessoal, que frio.
frio. Muito frio. Dona Irene tá aí? Tá tudo tranquilo com a senhora, Dona Irene? Tudo firmezito? Dona Irene foi comer. Foi no banheiro. Eu tô aqui. Ah, que coisa boa, Dona Irene. Que bom ouvir a voz da senhora. Eu Tá tô tudo aqui. bem? Tudo bem. Ah, graças a Deus. Então tá tudo ótimo, então. Não dá pra É que a dar- minha, é que a minha filha, ela tira o microfone. Ela Ah, disse, mas mãe, tira o ela sai, senão se eu começar a conversar, não para mais. Não, mas a senhora fica à vontade, gente. Ainda está no intervalinho, faz de conta que eu estou circulando pela sala, que nem eu fazia antes. E às vezes, já ontem eu estava dando uma aula em conjunto com outros colegas, e aí um colega nosso tem filho, né? Aham. Tem gente que gosta de fazer essas coisas. E ele começou a mandar a guria tomar banho e esqueceu o microfone ligado. E ele começou. O nome da guria, por acaso, é Jéssica. Ó. Jéssica, vai tomar banho. Jéssica vai tomar. Daqui a pouco eu estava escutando aquilo ali, daqui a pouco eu disse: Zé, manda a Jéssica, deixa a Jéssica sem tomar banho. Deixa essa guria livre hoje. É porque a gente esquece mesmo o microfone ligado, não tem jeito. Foi isso que ela fez. Não, pois é. Tudo Mas, bem contigo também? tudo certo, graças a Deus. Um aninho mais velha, comemorando meu aniversário com vocês hoje. Ai, que amor. Que Estou um amor. pouquinho mais velha. E o grande lance, assim, dessa quarentena, assim, que está acontecendo agora, logo a gente do Objetivo vai voltar, tá? A gente vai voltar a se encontrar. Eu entendo que muitos de vocês talvez não consigam ir nas aulas sábados, mas mesmo assim eu me comprometo a tirar as dúvidas de vocês sempre que vocês precisarem, me chamarem ou no Meet ainda, quem sabe eu peço para o Leandro manter esse canal no Meet, né, para a gente conversando ao longo do ano, mas principalmente eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo no mesmo barco, e eu acho que é natural. Vocês que não estão dando conta, tá? Eu vou falar um recado bem claro aqui para todos os alunos, não só para o Dona Irene, que eu sei que trabalha de ensino, mas para os dois Gabriel, né? Gabriel Piacentino, Gabriel Luz, uma pessoa que já tem luz no nome já está com meio caminho andado, né? Dona Irene. Sim. Fabiane, Alessandro, todo mundo. Então, eu queria deixar um recado para vocês tentar, primeira coisa, né? Tentar se cobrar menos. A gente está vivendo um período inédito, que é a fase da quarentena. Estamos todos confinados em casa. É uma situação nova, é uma situação estressante, e vocês não têm obrigação de estar plenos. Eu estou com meu peso em dia, eu levanto e faço yoga, eu levanto e faço... Não é obrigação de vocês. É normal que a gente busque compensação na comida, porque a comida é prazerosa. É normal que a gente esteja comendo mais. O mundo inteiro está comendo mais, porque é prazeroso a sensação do sabor, né? É normal se sentir cansado. É normal não conseguir ler um livro. Eu quero muito ler o livro, que é leitura obrigatória, e não está rolando. Se tu não está conseguindo ler, vai para o resumo. Todo dia, lê ali um parágrafo e escreve um resumo do parágrafo. No final, estuda de novo. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos que é um barco que todos estamos. Está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo acima do peso, se alimentando mal, está todo mundo se sentindo cansado, está todo mundo estressado e está todo mundo precisando de mais carinho, de mais atenção. Então, sejam carinhosos e sejam atenciosos consigo.
Parem de se cobrar um pouco, porque se cobrar demais só leva a estresse. Tá bom, galera? Tá bom, obrigada. Entenderam? Beijo, Dona Irene. Fica aí, Dona Irene. Não Beijo, esquece de mim. tchau. Não, tchau nada. Não, tchau. Não, vamos ficar na aula. Fica na aula, então. Galera, só vou pedir para a senhora agora, né? Ah, se bem que não estava dando muita interferência. Pessoal, tá tudo tranquilo com vocês? Voltamos, então, à aula? Sim? Seria tão bonito ver um sim de vocês naquele chat. Ai, ai, ai. Como seria gostoso. Oh, agradem a tia, escrevam sim. Eu tô ficando mais velha hoje, tenham respeito comigo. Né? Vocês que são 10 anos mais jovens que eu, né? Ó, quem quiser abrir a câmera, abre, mas abre com cuidado, né? Não, Fábio. Ontem foi uma tragédia tentar cantar parabéns pelo Meet. Eu recebo esse carinho aí, mas geralmente dá ruim, assim. Eu ganhei uma garrafa de vinho. Já dá para tomar uns pilecão. Obrigado, meus amores, muito obrigado. Tá? Eu queria estar ao vivo com vocês. Não está dando. Júnior Fagundes. Júnior, tu é um dos ganhadores do bombom? Obrigado, Fábio. Amém. Na vida de nós todos. Obrigado, Nandinha. Obrigado. Júnior. Vocês registraram quem ganhou os bombons? Eu espero que sim. Então tá, vamos continuar aqui com a apresentação Muito obrigada. Mentira, Jéssica. A Jéssica ganhou por ser gentil, tá? Pessoal, muito obrigada por todas as felicitações de aniversário. Já respondi para o Nandinho ali. O Nandinho tinha perguntado se a tênia saginata só não ficava com a sólido, se a sólido só não ficava com a saginata. A gente tem uma tênia de cada vez, de uma espécie só. Por exemplo, eu tenho tênia saginata, um indivíduo só de tênia saginata. Por isso, geralmente, a gente chama as tênias de solitárias. Vamos seguir o baile? Jéssica, compartilha. Pessoal, eu achei que a aula ia ser... eu achei que era pouco conteúdo para a aula, mas tá, a gente está desenvolvendo bem. Não está aparecendo? Talvez não esteja aparecendo para mim. O objetivo vestibular está apresentando. Cancela. Ah, então tá. Então tá beleza. Então, deixa eu só mudar o layout, porque o problema sou eu. Sabe aquele problema de relação? Problema sou eu. Ó, agora apareceu, viu só? O problema era eu. Tá? Quando eu falo em nemateumintos, então, se os plateumintos eram acelomados, os nemateumintos, ou os nematódios, ou vermes cilíndricos, tá? Vão ser pseudocelomados. Então, eles vão ter aquela segunda situação. Eles vão ter um espaço entre a mesoderme e a endoderme, tá? E esses nemateumintos agora vão apresentar sistema digestivo completo. Isso é um marco. Todo mundo, depois de nematóide, vai ter sistema digestório completo. Ou seja, de boca ao... Isso mesmo, de boca ao ânus. Vocês acharam que eu ia falar cu, né? Não, tá? De boca a ânus. Além disso, os nematóides, esses vermes cilíndricos, tá? Também vão ter o sistema excretor. O que seria essa forma H, essa célula em forma de H? Imaginem, por favor, uma casa onde essa casa tem 2 corredores e um corredor central ligando esses 2 corredores, tá? Uma coisa mais ou menos assim. Exatamente isso. Então, eu vou pegar, né? Eu vou filtrar tudo que o corpinho desse animal faz e vou excretar pelas 2 pontas das hastes do H, tá? Então, eu vou ter um período de filtração e depois vou excretar na pontinha da forma dessa célula em H, tá? Além disso, tem sistema nervoso, a gente sabe que tem sistema nervoso desde quinidários, e agora
ninguém mais faz reprodução assexuada. Agora é schlep, schlep, schlep. Agora é só reprodução sexuada. Os nematóides são da swingueira. Eles fazem reprodução sexuada, tá? A partir de nematóides, então, eu tenho duas novas características. Primeira, sistema digestório completo, de boca a ânus. E agora todo mundo, a partir de nemateuminto, faz reprodução somente assexuada. Com exceção das estrelas do mar. Mas todo mundo, a partir de nematóides, só faz reprodução sexuada, ou seja, troca de material genético. Beleza? Pode passar, por favor. Quando eu falo em nematóides, a gente tem um verme cilíndrico, tá? Bastante famoso. Aqui. Tá passando do slide. Jéssica. O amarelão, tá? O amarelão também era doença conhecida como a doença do Jeca Tatu, porque causa uma anemia, um cansaço, um mal-estar. Como é que acontece? Todos os vermes, todas as verminoses que a gente observar, queridos, elas são adquiridas da mesma forma. A pessoa pega a verminose, vai ter essa verminose se desenvolvendo no intestino, os ovos são liberados nas fezes, né? Vão permanecer no ambiente, nesse caso, eu não tenho nenhum animal intermediário, e essas larvas que eclodem, né, que saem do ovo, vão infectar o humano pela pele, certo? Pela sola dos pés. E aí vão penetrar na pele e vão direto, tá, para o sistema digestório. Às vezes dá ruim e pode infectar os pulmões e o coração. Vocês sabem, não sei se isso já aconteceu para vocês, algum de vocês já tem gato e o gato começou a tossir e acabou liberando um verme? Isso já aconteceu com vocês? Esse vermezinho do gato, ó. Ah, não. Foi de antes esse sim. Esse verme que sai na tosse do gato é um nematóide. Porque o que aconteceu? Esse nematóide cresceu e se desenvolveu no sistema pulmonar. Por isso que o animal tossiu. Quando a gente tosse é porque a gente tem alguma irritação no sistema aéreo aqui, sabe? Na parte superior do trato respiratório, tá? E esse incômodo que surge, a gente acaba eliminando pela boca, tá? Então, o verme que sai pela boca do animal é um nematóide. Toda vez que vocês verem um verme na forma de minhoca, né? Uma forma cilíndrica, né? Parecendo um espaguete, é um nematóide, tá certo? O amarelão é famoso por causa do Jeca Tatu. Lembra vocês que o amarelão é uma doença que causa cansaço, a pessoa fica com um aspecto mais amarelado também, porque vai acabar afetando o sangue, né, dessa pessoa. Lembra vocês que esse verme, ele vai se tornar adulto no intestino. No intestino, eles sempre fazem reprodução. Os ovos saem nas fezes. Se não tem saneamento básico, essas fezes vão permanecer no ambiente, vão acabar se desenvolvendo e formando larvas e vão infectar novas pessoas. Ok? Tranquilo? Pode passar, por favor. Já pulou para moluscos. Mais uma coisa sobre nematóides. Só para a gente encerrar aqui os nemateumintos. Existe um nemateuminto, que é o único verme que tem vetor. Quando a gente fala em vetores, vocês têm que lembrar, por exemplo, do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, do vírus da dengue, do chikungunya, do zika, tá? A gente precisa lembrar de vetores como o barbeiro, que acaba passando a doença de Chagas, e aí eu estou falando de um protozoário, né, da doença de Chagas, e quando eu falo em nematódios, tem uma doença que é causada por nematódio que tem um vetor, que é um mosquito palha, que eu estou falando, então, da filariose ou da elefantíase,
que é quando, então, esse verme vai se alojar no sistema linfático da pessoa, causando inflamação e inchaço, ok? Então, é bom frisar para vocês, a gente tem a doença de filariose, mais conhecida como elefantíase, que é quando esse membro aumenta de tamanho e acaba, então, tendo obstruindo, né, ali os vasos linfáticos da perna da pessoa, e aí eu estou falando de uma única verminose da classe dos nematóides que tem um vetor, que é um mosquito. Beleza? Então, vamos para moluscos. Os moluscos são o primeiro grupo de celomados verdadeiros, sistema circulatório. Olha só, agora a gente está falando de alguém que tem coração. Sistema circulatório aberto ou fechado. O que significa um sistema circulatório fechado? Tamires, querida. Gabriel, Fábio, Emily, né? Deixa eu ver quem mais. Júnior, tá? E o pessoal que está mais lá embaixo na fila e eu não estou conseguindo ler o nome. Quando a gente fala em sistema circulatório fechado, eu estou falando do nosso sistema circulatório, onde os tubos são sempre interligados, as veias arteríolas e, as veias dos capilares, e os capilares acabam se ligando a arteríolas, artérias e por aí vai. Quando a gente está falando de um sistema circulatório fechado, eu estou falando que esse sangue nunca extravasa, ele nunca sai dos vasos sanguíneos. Quando eu estou falando do sistema circulatório aberto, aí sim eu estou falando que esse sangue de fato cai numa cavidade, é utilizado o oxigênio, e depois esse sangue é devolvido para essa mesma cavidade, já sem o oxigênio contendo gás carbônico. Isso a gente vai ver numa outra imagem. Os moluscos possuem uma proteína chamada hemocianina, que é quando o oxigênio se liga ao cobre e acaba gerando aí uma coloração azul, tá? Não que é tipo, tem sangue azul, tá? Sistema respiratório branquial, pulmonar ou cutâneo. Branquial, brânquias porque alguns vivem na água. Polvos, caramujos, exceto o caramujo lá da esquistossomose, os bionfalária. Os bionfalárias são pulmonados, tá? Então, branquial para aqueles que vivem na água, como os polvos, os bivalves, os caramujos. Pulmonar para quem vive na terra. Os caracóis de jardim são pulmonados. Cada vez que tu pisou num deles, tu esmagou os pulmões do coitadinho. E o cutâneo é da pele. Apesar do nome, eu estou falando que essa troca gasosa se dá pela pele, certo? O sistema digestivo completo, lembra que essa é uma característica desde o grupo anterior. Sistema excretor por metanefrídeos. Metanefrídeos é uma estrutura muito parecida com os nossos nefrídeos, que compõem o nosso rim, porém, é um ensaio disso, é um começo disso. E o sistema nervoso está presente, porque está presente desde quinidários. Bom, queridos, pode passar aí, por favor, Jeff. Aqui a gente tem as 3 classes principais de moluscos. No total, são 8 classes, mas nunca cobraram as 8 classes, nunca apareceu. Sempre falam ou de gastrópodes, que são lesmas, caracóis de jardim e também os caramujos, cefalópodes, lulas e polvos, e também um outro que eu esqueci o nome, e os bivalves, que são as conchinhas, tá? Eu sou do tempo que existia um posto de gasolina chamado Shell, e esse posto de gasolina, o símbolo dele era uma concha, tá? Metade de uma concha. Então, os bivalves, 2 conchas, tá? Todo molusco tem o corpo mole, pode ou não ter concha de calcário, né? E todos eles têm pé, exceto os cefalópodes, que daí eles vão ter 8 pés, tá? Também são conhecidos como octópodes. Então, presença ou ausência de concha, corpo mole e musculatura, né? Um corpo musculoso, e vão ter um pezinho, tá? Ou 8, no caso dos octópodes. Pode passar?
E aqui entra o sistema circulatório que eu falei para vocês, pessoal. O primeiro sistema, o sistema A, é aberto. O sistema B é fechado. Tranquilo? No sistema A, o que a gente observa? Que eu tenho ali uma hemolinfa. Hemolinfa não é sangue. O nome é diferente, então não é a mesma coisa. Tem a hemolinfa, que ela cai numa cavidade, certo? Essa cavidade, então, vai ter esse sangue banhando os tecidos vão pegar desse sangue os nutrientes e oxigênio que precisam e vão devolver esse sangue para o coração. O coração, então, pega esse sangue e bombeia novamente. Quando a gente está falando desse coração, a gente precisa pensar aqui, aonde que esse oxigênio entra? Por onde que entra esse oxigênio? Como é que esse sangue vai ser oxigenado? Na imagem embaixo ali, a imagem preto e branco, a gente tem as brânquias fazendo o papel da oxigenação do sangue. Esse sangue vai para o coração e do coração vai acabar caindo naquela cavidade que a gente chama de hemocele. Nessa cavidade acontece exatamente o processo que eu falei. O sangue é absorvido, os tecidos pegam oxigênio e nutrientes, e então o sangue é devolvido para essa cavidade. Esse sangue devolvido vai de novo passar pelas brânquias ou pelo pulmão, se o animal é pulmonado, e depois vai de novo para esse coração. Vocês percebem que esse coração, tem só duas cavidades, né? Tem uma cavidade de entrada e uma cavidade de saída, tá? Então, é assim que esse sangue circula. Já no B, a gente consegue observar que esse sistema é fechado, eu não tenho espaço como a hemocele, o que eu tenho são capilares sanguíneos muito, muito finos, que vão fazer a troca por osmose de gás oxigênio, por gás carbônico e de nutrientes por excreta, tá? Então, uma rede fechada ali em B e uma rede aberta em A. Tranquilo? Só a título de curiosidade, tá? Quem tem a circulação fechada são os polvos, os octópodes. Segue o baile. A gente tem, então, depois os anelídeos. Os anelídeos passam a ter hemoglobina, mas ainda não tem células conhecidas como hemácias, mas a gente já nota que essa hemoglobina, ela atua para fixar o oxigênio e distribuí-lo ao longo do corpo desse animal. A gente não tem anelídeos respirando por pulmões, tá? Em virtude até do design do corpo, não comportaria. Então, o que a gente tem são minhocas fazendo respiração cutânea pela pele. E a gente tem os anelídeos marinhos ou de água doce fazendo uma respiração branquial por brânquias. A gente também tem o mesmo sistema excretor por metadrefrídeos. E agora, essa reprodução, que é somente da forma sexuada, ela ainda acontece em dobradinha. Quando duas minhocas vão fazer amor, as duas saem grávidas. Olha que tri. Por essa tu não esperava, tá? Então, é uma dupla fecundação quando as minhocas transam, tá? Olha que bonito isso. Quando a gente fala, então, do corpo desse animal, ele passa a ter metâmeros, ele passa a ser segmentado. Por isso que quando a gente olha uma minhoca, ela parece que tem listras. Ela, na verdade, o que a gente acaba visualizando são os metâmeros. Pode passar, Gé. Olha aí que bonitinhos. A gente tem os oligoquetos, a classe das minhocas. A gente tem a classe dos iridíneos, que são, por exemplo, vocês já tiveram o prazer de ter uma sanguessuga, né, grudada em vocês, tá? Então, os iridíneos são as sanguessugas, tá? Quem gosta de mato, de pescar, já conviveu com isso, os futuros biólogos aí de plantão, né? E os poliquetos também são conhecidos como vermes de fogo, tá? Geralmente nós encontramos poliquetos em ambiente aquático. Toca a ficha. Olha só, gente, a hora do amor.
Aí a gente está vendo duas minhocas, tá, fazendo amor, e elas estão... a parte masculina de uma está em contato com a parte feminina de outra, e a parte feminina da outra está em contato com a parte masculina do um. Então, é uma dupla fecundação. As duas vão sair fecundadas, vão sair gravidinhas desse processo, tá? As minhoquinhas fazem isso. Tri, né? Justo também. Pode passar. Depois dos anelídeos, eu preciso só saber uma coisa. Respirando bem fundo agora. Né? Respira fundo. Vocês estão tranquilos até aqui? Tem alguma pergunta? Essa fecundação é interna ou externa? A fecundação é interna e o desenvolvimento vai ser naquele anel ali, naquele clitelo. Vocês já repararam que as minhocas têm uma partezinha mais esbranquiçada no corpinho delas? Então, aquilo ali é o clitelo, tá? A fecundação é interna das minhocas. Mais alguma question? Duda? Pergunta? Sugestão? Niente? Então, seguimos adiante. O que a gente tem agora são os artrópodes, tá? Os artrópodes são um grupo, então, que tem o corpo segmentado, tá? Esses metâmeros que antes apareciam nas minhocas, agora eles são fundidos e possam formar tagmas, ok? Então, o corpo dos artrópodes é dividido em tagmas. Tanto que a gente fala em cefalotórax, cabeça e tórax grudadinhos, e o abdômen, que é onde a gente vai ter, então, da onde partem as patas desses animais. Eles são articulados. Significa que eles têm movimento próprio, e significa que eles podem ter estruturas que vão ajudar a comer, que vão ajudar a se reproduzir, que vão ajudar a se locomover, ok? Bom, dos artrópodes, o que a gente tem? Desde os moluscos, a gente sabe que todo mundo é celomado verdadeiro. A gente sabe que agora os insetos têm sistema circulatório aberto, ao contrário dos anelídeos, que tinham sistema circulatório fechado. Sistema digestivo completo, de boca a ânus, sistema nervoso presente, reprodução somente de forma sexuada e com cópula, corpo segmentado, então, em tagmas. Presença de exoesqueleto de quitina. Ali na imagem vocês têm um inseto, né, uma cigarra, saindo de dentro da sua antiga, de dentro de seu antigo esqueleto, tá? Por que é necessária essa muda? Por que é necessária essa equidise, essa troca, então, de exoesqueleto? É necessária essa troca de exoesqueleto, Jéssica, que imagem maravilhosa, para crescer. É necessário sair, então, dessa camada que protege eles para crescer. Quando eles fazem equidise, muda ou simplesmente troca, quando eles fazem essa troca, eles ficam muito suscetíveis a ataque, porque esse corpinho, ele está frágil, ele está sem nenhuma proteção, tá? Quando vocês olham isso daqui na árvore, significa que já teve um animal morando dentro deles. Ok? Tranquilo? Pode passar, por favor, Jéssica. O primeiro grupo de artrópodes que a gente vê são os insetos. Os insetos, então, a gente tem esse maravilhoso grilo para nos mostrar. Os insetos, em sua maioria, são herbívoros. Vocês conhecem o louva-a-Deus? O louva-a-Deus, ele comete canibalismo na hora do ato sexual, tá? A fêmea acaba comendo a cabeça do macho. Às vezes, come todo o macho. Tá? Então, eles são herbívoros peronomútil. Sistema digestivo, então, denominado de papo. Nunca cobraram isso, tá? É só para saber. Porque eles têm uma estrutura, né? Que serve como papo também. Sistema respiratório traqueal. Sistema excretor, túbulos de Malpighi. 1 par de antenas, 3 pares de perna e 2 pares de asa. Uma das asas não é muito funcional, a outra é, tá?
Então, quanto aos artrópodes, na classe dos insetos, a gente tem o corpo desse inseto dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tá? Cabeça, tórax e abdômen. A gente tem as 3 divisões de tagma, a gente tem os 3 tagmas quando a gente observa os insetos. Ok? Tranquilo? Túbulos de Malpighi são estruturas que vão estar ao longo das patas desse animal, eliminando, então, as suas esquetas. Sistema respiratório traqueal significa que eu tenho um tubo enorme, ramificado, que vai fazer essa entrada de gases, tá? E eu acho que é isso. Pode passar. Desenvolvimento dos insetos. Eu posso dizer que esses insetos podem se desenvolver de 3 formas. Ametábolos, A é negação, met é mudança. Então, ametábulo quer dizer sem mudança. Significa que a forma jovem vai ser igual à forma adulta. É o caso, por exemplo, da traça, a traça de roupa, tá? A forma jovem é igualzinho à forma adulta, tá? Então, é ametábulo. Hemimetábulo é que nem quando vocês escutam o professor Bruno de Geografia falando para vocês dos hemisférios. Hemi quer dizer metade. Eu tenho o hemisfério sul e tenho o hemisfério norte. Então, esse hemi quer dizer metade. Então, quer dizer que ocorre uma mudança, só que é uma mudança parcial. O que acontece quando a gente observa os gafanhotos? Os gafanhotos e as formigas nascem sem asas, mas na época reprodutiva, assim como os cupins, tá? Esses 3 nascem sem asa. Aí lá pelas tantas, quando eles estão chegando ali pela fase adolescente, que antecede um pouco a fase adulta, tá? Às vésperas de se tornarem adultos, eles passam a criar asas, porque as asas vão facilitar no processo reprodutivo. Pensem, por exemplo, que quem namora, por exemplo, é muito bom nessa época ter carro, para se deslocar até a pessoa amada. Pensem, então, que como não tem como um gafanhoto comprar um carro, ele vai ter que criar asas para ir até a sua amada. Então, as asas vão surgir, vão anteceder a fase adulta em alguns dias ou em algumas horas, para que, então, quando chega a fase adulta, a fase reprodutiva, eles consigam voar até a fêmea ou até o macho para poder terem a fecundação, ter ali a reprodução, ok? Então, hemimetábulo significa uma mudança parcial da forma jovem para adulta. Geralmente, a gente está falando da aquisição de asas, ok? Tranquilo? Bom, continuando. Se eu falei de quem não tinha mudança e de quem falta ali, Jéssica, que menina apressada, não está gostando da reprodução dos gafanhotos? Danadinha. Então, quando a gente fala em ametábulo, estou falando de quem não tem mudança, hemimetábulo, de quem tem mudança parcial, e holometábulo, quem faz uma mudança completa. E aí eu estou falando, por exemplo, da metamorfose, tá? Das nossas borboletinhas, que nascem larvas, né? Depois viram pupas e depois se desenvolvem em lindas borboletas. Também serve o exemplo da mosca, onde a mosca libera as larvas na carne, essas larvas depois crescem e formam uma pupa, né, um envoltório dentro de si, e depois se desenvolvem. Beleza? Eu só queria uma coisa que acontece aqui em casa, tá? Vocês sabem aquele bichinho que anda com uma capinha e parece que ele põe só a língua para fora e vai puxando? Eu não queria dar spoiler, mas aqui não é uma vespa, tá? Aqui não é uma vespa que está andando com a sua pupa, tá? Atrás dela. Ela vai entrar ali, vai se desenvolver, vai virar uma lesma. A minha mãe ficou apavorada quando ela viu. Ela disse, Bruna, tem um bicho aqui que está andando com a língua. Eu fiquei bastante encantada, né? Mas não é isso, tá?
Essa é uma vespa. Ela é um corpinho mole e atrás ela tem uma capinha, assim, parece que ela tá. Ela surge em ambientes úmidos, tipo área, banheiro, cozinha, tá? Só queria dividir isso com vocês. Pode passar, Jéssica. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Tá? Tá tranquilo? Tá me ouvindo bem? Então, o segundo grupo são os quelicerados, os antigos aracnídeos. Apresentam quelíceras. Grande bosta. Vocês já imaginavam isso pelo nome. As quelíceras, então, são estruturas que servem para detectar mudanças do ambiente. E a gente tem os pedipalpos para empurrar o alimento para a boca, certo? Quem olhou Harry Potter, lembra da Aragog. Quem gosta de Senhor dos Anéis, lembra quando o Gollum levou o Frodo e o Sam para a escadaria, onde tinha a aranha. Essas são as minhas melhores referências, tá? Sistema respiratório por filotraqueias. Filotraqueias é o começo de um pulmão, tá? É um pulmão bem primitivo, na forma de papelzinho, tá? Parece uma folhinha de papel. Uma coisa bem... Ó, pulmões foliáceos, tá? Uma estrutura bem fina, bem primitiva, mas que serve como pulmões. Sistema excretor, que nem dos insetos, túbulos de palpique. E agora eu tenho 4 pares de pata, 8 perninhas. Sora, eu vi uma aranha com 6 patas. Ela perdeu 2, ou trata-se de uma formiga muito estranha, tá? E agora eu tô falando que o tórax e a cabeça foram fundidos, então virou cefalotórax e abdômen, de onde partem as patas. Observem que os quelicerados não têm antenas. Sora, mas eu vi uma aranha com antenas. Então era uma formiga. Sora, mas tinha 8 patas. Então era uma formiga mutante. Tá? Mas não tem. Aranhas não têm antenas. Certo? Ah, e outra coisa. Se na tua casa tem barata, na tua casa possivelmente tem escorpião. Porque escorpião se alimenta de barata. Então, toma cuidado, viu, quando for botar um sapato. Era só isso. Pode passar, Jéssica. Miriápodes. Os miriápodes incluem 2 grupos. Os quilópodes e os diplópodes. Dia 2. Lembra do piolho de cobra? Acho que vocês nunca viram um piolho de cobra, né? É que eu fui criada entre Taquara, Esteio, interior. Então, eu vi muita coisa. Muita coisa. Então, assim, ó, piolho de cobra é esse bichinho aí preto, tá? Geralmente dá muito enralo do banheiro e fede essa porcaria quando tu mata. Tu estoura eles e fede bastante. Tá? Então, se tocar nele, ele se enrola, né? E depois te ataca. Vai correndo atrás de ti. Não, tô brincando. Ó, então esses piolhos de cobra, pessoal, são os diplópodes, porque tem muita perninha e não dá para contar. Se um dia vocês ficarem em dúvida se é quilópode ou diplópode, pensa assim, ó. Eu consigo contar. Se eu consigo contar, é quilópode. E aí eu tô falando da lacraia. Se eu não consigo contar, eu tô falando de um diplópode, porque tem 2 parzinhos de perna por segmento, tá? Tem uma cabeça com um par de antenas, a cabeça diferenciada a gente consegue enxergar, e um tronco. Aí que tá. Esse tronco vai comportar tudo de uma vez só. Abdômen e tórax. Não dá para diferenciar muito. E aí vai depender da espécie. Porque pode ter 15 segmentos, né? 15 espaços com patas, ou até 170. É muita coisa para contar, né? Então, fica bem difícil. O sistema respiratório é o mesmo sistema respiratório das nossas queridas aranhas, traqueal, dos insetos, traqueal, tá bom? Boa? Tá? Então, eu tenho sistema respiratório traqueal, diplópodes e quilópodes formam os miriápodes. Vai, Jéssica. Feito.
Gente, agora a gente começa a falar da exceção, da exceção, da exceção. A exceção da exceção da exceção é esse bicho aí, os equinodermos. Porque os equinodermos se reproduzem de forma assexuada e sexuada, possuem, são os únicos, além das esponjas, que são amorfos, os equinodermos, junto com os quinidários, que era a mãe d'água, possuem uma simetria radial. O que é isso, simetria radial? Quer dizer que eu posso cortar em 5 partes iguais esse animal, certo? Nós, por exemplo, somos animais bilaterais. Pode cortar só em 2 eixos comuns, direita e esquerda. Bom, além disso, no momento que se corta esse animal, eu estou fazendo reprodução assexuada deles. Porque se eu atirar os 5 pedaços dessa estrela do mar na água, ela vai se desenvolver e formar 5 novas estrelas. Para vocês terem noção disso, na década de 70, a Austrália passou por uma infestação de equinodermos, estrela do mar. E aí os caras pensaram, vamos matar esses bichos. Como é que eles mataram esses animais? Isso mesmo, eles cortaram os equinodermos no meio e atiraram de novo na água. Multiplicaram a população desses animais, certo? Então, equinodermos se reproduzem de forma sexuada, mais ou menos pelo mesmo mecanismo que as planárias, porque eles têm essas células pluripotentes, totipotentes, né, espalhadas pelo corpo. Além disso, os equinodermos são os primeiros deuterostômios. Deuterostômios. Significa que agora aquela invaginação que antes originava o ano, a boca, agora origina o ânus, certo? Todo mundo, desde quinidários até os artrópodes, tinha como primeiro orifício originado a boca. Agora, todos os animais, a partir de equinodermos, inclusive nós, somos originados, o primeiro orifício que a gente origina é o ânus, ok? Porque somos deuterostômios. Essa é a característica que a gente compartilha com esse animal. Além disso, eu tenho o sistema ambulacral, ou hidrovascular, de locomoção e também de alimentação. Esse sistema hidrovascular significa que esse animal aspira água, e através de uma questão de jogar pesos e de pressão, ele consegue se deslocar, se movimentar. E, além disso, é pela filtragem dessa água que esse animal vai se alimentar. Vai respirar, desculpa. Fixação e captura de alimento, né? Utilizando a força desses braços, então, que se move pelo sistema ambulacral. Se está dentro d'água, vai fazer respiração através de brânquias, né? Não tem como fazer por pulmões nem por pele, né? Sistema digestivo completo, e isso a gente sabe desde nematóides. Sistema nervoso, também a gente sabe que tem desde quinidários, tá? E aí a gente está falando de um anel nervoso em torno da boca. Vocês perceberam que eu não falei de sistema circulatório? Porque não tem. O que a gente tem nesse animal é um sistema hidrovascular, que é esse sistema ambulacral. Passa a imagem aí, Jéssica. Olha só que bonito ali no segundo desenho, tá? O primeiro desenho, ele é mais artístico, né? É real, aquilo é uma estrela do mar. E ali a gente tem, então, esse sistema ambulacral. A Jéssica está dando um close ali. O que a gente tem nesse sistema ambulacral? A gente, então, tem a entrada dessa água que vai exercer pressão em diferentes membros desse indivíduo, até para ele se deslocar. E, além disso, é na captura dessa água que esse animal também vai fazer o processo de pegada, de condução desse líquido para as brânquias, para então ocorrer a filtragem e eles obterem oxigênio, e a gente tem uma boca, certo? E essa boca, então, vai dar entrada a um estômago primitivo, né? Uma estrutura estomacal,
onde esse animal vai fazer a alimentação, ok? Então, primeira coisa, circulação, se move, excreta e vai servir para alimentação, esse sistema ambulacral, tá? Tudo pelo sistema ambulacral. Como é que esse animal se desloca? O sistema ambulacral vai distribuir a pressão dessa água de diferentes modos pelos membros. Então, esse animal se desloca. Passa a reprodução sexuada e assexuada. Assexuada, já falei para vocês da fragmentação. E sexuada seria, então, o mesmo processo, ou um processo muito parecido, análogo, aos quinidários, por exemplo, onde eu tinha uma célula masculina, uma célula feminina, gametas que se juntam, formam um embrião livre natante e então vai desenvolver um novo organismo. Certo? Pessoal, olha só a Jéssica dando um close ali bonito. Alguém tem alguma dúvida até agora? Jovenzinhos? Podem perguntar no chat, pode abrir o microfone. Fiquem tranquilos, é o mesmo preço. Né? Eu sei que são muitas informações para uma noite de sexta, e eu estou extremamente grata pela presença de todos vocês aqui. Espero que vocês tenham um lindo final de semana. Façam alguma coisa que lhes dê prazer, comam uma comida que vocês gostam, parem um pouco, olhem uma série, olhem um desenho, vão dar um pouco de risada, porque as coisas realmente estão complicadas, tá? Eu estou à disposição de vocês, vocês conhecem meu Instagram, @profbruna, vocês conhecem o Instagram do meu grupo, @biologando_curso. Quem precisar de alguma coisa, é só me chamar, que eu estou à disposição. Pessoal, boa noite para vocês. Estão liberados. Muito obrigada e um bom descanso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, Sorá. Boa noite. Boa noite, Sofia. Boa noite, querida. Feliz aniversário, de novo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom descanso. Tá? Até a próxima. Eu vou ser a última a sair, né? Vai que alguém é tímido e quer perguntar alguma coisa. Tá? Quem trabalha, hoje foi o 5º dia útil, né? Finalmente uma notícia